Sejam muito bem-vindos ao Go-to-Market Principles, o seu podcast para estudar o crescimento das empresas sob uma perspectiva científica. E hoje, ninguém menos do que o Wilson Teixeira, o CRO da RH Gestor. E hoje a gente vai falar sobre uma série de coisas aqui do ponto de vista do que a RH Gestor tem feito para crescer a receita da forma como está sendo, enfim, todas as boas práticas que estão sendo implementadas. Acho que a gente tem um caso especial aqui, porque vocês vão entender porque a gente já vai falar. Mas, antes disso, eu vou convidar o Will para dar um abraço na nossa audiência. E quando você der um abraço na nossa audiência, Will, eu queria que você tentasse contar a sua história de uma forma que você nunca contou. Então, enfim, seja criativo, dá um abraço na audiência e já se apresenta aí. Bom, cara, primeiro agradecer pelo convite. Acho que é uma realização profissional estar aqui sentado e trocando essa ideia contigo. Enfim, venho de Minas Gerais, estou no Paraná hoje, cara, já vai fazer uns 15 anos, né? E essa transição minha de Minas para o Paraná, onde que a gente veio aí abrir a RH Gestor, foi um momento muito interessante na minha vida. Mas antes de falar de mim, eu queria estar aqui no podcast sobre receita, né, cara? E eu estava confidencializando aqui para você que há pouco tempo eu estava com uma crise existencial, né? Porque eu venho da área de marketing e, poxa, depois de começar a estudar, me apaixonei por vendas, RH gestor, montei a área de vendas, depois montei a área de marketing, ajudei ali a estruturar o CS, mas cada um já tinha seus líderes e tudo, e de repente eu cheguei num momento em que eu falei, putz, o que eu vou fazer, né, cara? Já tenho aqui os líderes de cada área bem definidos, não preciso de estar muito mais na execução como eu estava antes. E, cara, eu sou o cara da execução, né, bicho? Eu tava assim, já meio sem saber. Falei, cara, eu vou começar agora a estruturar os processos da empresa e tudo, o meu sócio dentro de produto. E aí eu fui para operações. E quando eu fui para operações, cara, descobri que não era algo que eu queria tanto mexer assim, financeiro, enfim. Aí acabei caindo num treinamento que o Giovanni fez lá no Cubo, que a gente está baseado lá no Cubo também. E o Giovanni explicando como é que funcionava a questão de arquitetura de receita, um papel do CRO. Rapaz, aquele momento foi assim o boom e ressignificou a minha vida profissional. Eu entendi exatamente quem eu era naquele momento, né? Eu já era um CRO. Eu só precisava descobrir que existia esse papel dentro da empresa. E a partir disso, todo o meu foco, toda a minha energia foi colocada em estudar sobre revenue, estudar e aprofundar sobre como fazer para a gente poder ter uma área de receita mais pulsante, gerando resultado. Então, cara, assim, basicamente foi assim que eu cheguei aí até o teu conteúdo, né, até todo o trabalho que a Site vem fazendo. Dando um review assim, eu acho que sair do universo onde que eu era publicitário para marketing, Marqueteiro, vendedor, CRO. Quer dizer, se você foi COO, várias coisas, ele foi CRO. Exato, para poder chegar na fundação da RH Gestor e estar aqui conversando contigo, muito bom. Inclusive, vale a pena o comentário do ponto que você trouxe no começo, que quando você me falou, né, a primeira vez, algum tempo depois que a gente teve aquele workshop lá que você tinha encontrado, eu me senti verdadeiramente honrado de ter contribuído com a sua trajetória, né? E aí depois a gente foi firmando os nossos passos e fazendo com que essa trajetória fosse cada vez mais próxima ali, e hoje a gente está aqui, né? E acho que vale a pena contextualizar as pessoas para um ponto que eu vou levantar agora, que é o seguinte, Will. Um dos grandes motivos pelos quais eu queria muito fazer esse podcast com você, cara, é porque você tem uma característica que eu sempre achei muito interessante
E aí, para vocês entenderem por que é que eu sei isso, né? Porque, enfim, eu e o Will, a gente começou a fazer um trabalho juntos aqui como Scient RH Gestor. Hoje eu sou advisor da RH Gestor, já vai fazer uns 7 meses. Aí, desde aquele conteúdo no Cubo, a gente foi conversando, foi entendendo, foi começando a co-criar, construir, a gente foi implementando as coisas. E ao longo desses meses, eu trabalhei com dezenas de empresas, né? E o Will me chamou muita atenção por conta do nível de disciplina operacional que ele tem e que o time aqui, consequentemente, tem, porque é uma cultura que foi criada, né, Will? E, cara, eu fiquei com esse ponto na cabeça, porque isso é um valor meu, um valor da site, está escrito os nossos valores, é uma coisa que a gente vive e acredita muito. Mas de todas as pessoas, de todos os CROs com os quais eu já trabalhei, você é o cara que tem essa característica mais forte, assim. E na minha opinião, depois de toda a aventura que eu tive no Vale do Silício, essa se tornou, para mim, a característica que mais precede sucesso. E para mim tá claro, isso hoje, isso não é uma coisa que eu acho, mas é uma coisa que eu sei hoje em dia. E, cara, eu queria entender da onde que vem isso, porque eu sempre te dei esse feedback, né, de maneira muito clara, e aí esses dias a gente foi conversando e você me falou que, cara, isso fez parte, inclusive, de uma tese de mestrado que você teve, né? Então, cara, eu queria que você me explicasse um pouco mais sobre de onde vem isso em você, como que você conseguiu transformar isso em cultura, e aí depois você foi estudar isso. Me conta um pouco mais e eu vou querer me aprofundar no que você achou nessa sua tese de mestrado ainda. Legal. Tem aquela frase, né, Giovana, que cultura come lá estratégia no café da manhã, né? E eu acredito que a falta de disciplina operacional janta a estratégia, né? Então, você não ter disciplina de execução é um caminho do fracasso total para qualquer tipo de projeto. Eu aprendi a lidar com várias ideias e eu vi na prática excelentes ideias não serem executadas e morrerem na gaveta dos nossos clientes e que poderiam estar gerando centenas de milhares de reais para esse pessoal, sem absoluta dúvida disso. E aí eu comecei a sempre me questionar por que as pessoas não executam aquilo que elas têm que fazer. Basicamente é isso. Você sabe que você precisa de ir para a academia, você sabe que você precisa de se alimentar bem, você sabe que você precisa de dormir melhor, você sabe que você precisa de chegar cedo para trabalhar, você sabe que se você sair tarde, você se dedicar mais, você vai... Enfim, você sabe várias coisas, mas por que você não executa isso? Por que você não faz? Então esse foi o problema, né? Foi onde que eu parti, eu falei, cara, deve existir alguma coisa mais séria que faça com que as pessoas não façam aquilo que tem que ser feito, né? Sem entrar em campos muito motivacionais e tal, né? Mas questão mais práticas mesmo. E, enfim, eu comecei a estudar muito isso. E eu comecei a entender que para muitas pessoas faltava, o problema não era motivação, para algumas pessoas faltava mais um framework a executar, faltava um caminho, um roteiro, para outras faltava realmente a motivação, para outras faltava um gatilho que fizesse sentido aquilo para ela, ao propósito que ela se estabeleceu a cumprir aqui. Enfim, foram várias hipóteses que eu fui levantando ali. E eu tive um contato, né, dentro desse processo que eu falei com você aí de amadurecimento profissional, eu tive um contato com um professor que me chamou muita atenção, que foi o professor Marcelo Peruso, que era na época coordenador do curso de neuromarketing da FCU, da Florida Christian University, que fica em Orlando. Ele estava trazendo esse curso para o Brasil. Ele já é um autor super conhecido, inclusive o Peruso até meio que parece que mudou de área agora. Ele voltou
para a escola, foi estudar biomedicina, se formou agora como biomédico, enfim, tem um trabalho riquíssimo dentro dessa área. Escreveu As Três Mentes do Neuromarketing também, que é um livro muito legal. Acho que é esse que é o nome mesmo, se não me engano. E foi esse contato. Ao estudar ele, eu falei, cara, tem um negocinho aí diferente, que talvez a neurociência pode me explicar. Eu comecei a estudar o aparelho cerebral, assim, sem entrar muito em detalhes ali, mas eu comecei a entender que existia um aparato biológico que nos faria executar ou não as coisas, e que era muito extenso e eu precisava de focar em alguma coisa, senão eu não ia ter uma tese ali a que trabalhar. E aí eu resolvi focar muito na recompensa, no sistema de recompensa e reconhecimento cerebral e como que eu poderia aplicar aquilo. Mas a neurociência, para mim, sempre foi algo muito intangível, algo muito no campo da ideia e muito pouco plausível para eu trazer isso para o mundo do negócio. Como é que eu poderia produtizar esse conhecimento? Como é que eu poderia explorar que não fosse dar aula sobre isso, gravar um curso digital, fazer um lançamento, uma coisa desse sentido? E foi aí que eu comecei a formular hipóteses de modelos de execução, de modelos de recompensa, estudar, né, desde hoje que a gente chama de gamificação, né, até modelos mais antigos de desdobramento de meta, para deixar aquele processo mais fácil para você poder se motivar a executar, para você ser reconhecido ao longo do processo. Então, cara, assim, partiu muito de uma ideia, né, que eu tenho e que eu tento transmitir para todo mundo do meu time, e que não adianta nada se você executar, cara. Você pode ter a melhor ideia no mundo, se você não fizer essa ideia funcionar, meu querido, não vai acontecer. Você não vai ganhar dinheiro, você não vai crescer, você não vai evoluir, e que para você poder executar, você precisa de ter disciplina de operação. Você precisa saber exatamente qual é o próximo passo que você tem que fazer sem atropelar, né, o teu objetivo, né? Eu sou um pouco ansioso, assim, por natureza, então acho que a ansiedade, ela acabou sendo o meu grande alerta para isso. Então acho que também contribuiu muito, né, para eu focar na execução, porque eu sempre estou tentando fazer esse exercício de me trazer para o presente, falar, cara, não adianta eu pensar na meta, se para chegar na meta eu preciso de ligar. Tô ligando. Não adianta eu pensar na taxa de conversão, se para eu ter a taxa de conversão eu preciso de mandar e apresentar as minhas propostas de uma forma melhor. Não adianta eu pensar num fechamento se eu não tiver as habilidades necessárias para negociar. Então, entende? É tudo uma cadência. Então, essa questão da disciplina de você fatiar o problema, trazer aquilo que você pode fazer para o próximo passo e como uma escadinha, você ir matando item por item, eu acho que isso foi um grande um grande jogo que eu joguei até agora e que, enfim, me deu mais acertos que erros, né? Pois é, mas aí, Will, eu vou querer encher teu saco um pouco nessa parte, porque você me trouxe coisas, você me trouxe uma linha de raciocínio que eu concordo, entendo de onde ela está vindo, mas algumas coisas que você falou, eu imagino que as pessoas acham que são óbvios, mas não são. Porque assim, você me trouxe o resumo do resumo, né? Você deve ter lá, enfim, dezenas, se não centenas de páginas, sua tese. Sim. E aí você me trouxe ela resumida aqui, e você me trouxe pontos que talvez a pessoa que está ouvindo ali, talvez você tenha falado assim, mas eu penso assim.
Mas aí que tá. Provavelmente você não executa as coisas no nível de execução que você deveria executar. Porque isso é um problema de todo mundo. Exato. Todo mundo sabe que tem que fazer dieta. Todo mundo sabe que tem que treinar. Foi o que você falou. Todo mundo sabe que tem que focar no trabalho, no dia a dia, que tem que chegar cedo no escritório. A grande questão é por que tão pouca gente faz? Exato. E aí o meu ponto principal aqui que eu queria tentar extrair da sua cabeça, realmente eu estou genuinamente interessado de entender, porque a gente já teve essa conversa de forma superficial algumas vezes, mas eu nunca tive a oportunidade de entender exatamente o core do seu raciocínio. Por quê? Porque as suas ações diferem muito da média das pessoas que eu conheço. Realmente, assim, tipo, por quê? Deixa eu te explicar para você entender. A gente já implementou, a gente já padronizou o modelo de dados da RH Gestor, a gente já aprofundou absurdamente o nosso conhecimento sobre o perfil ideal de cliente aqui, a gente já tem um sistema de incentivo e remuneração que você me falou, não só aquele que a gente construiu do ponto de vista dos times de vendas, mas o que você me falou ontem, que você implementou também. O nosso projeto como um todo, eu poderia falar, mas o grande ponto é que qual que é o grande desafio que existe, né? O desafio que existe é, putz, a gente vai, pesquisa, define, faz um diagnóstico profundo sobre o que precisa ser feito como advisor, né? Meu papel é esse, né? E aí a gente desenha um plano de ação e tal. E o gap está justamente em pegar esse plano de ação, puxar os times, desdobrar em coisas menores, conseguir ir lá e colocar para as pessoas fazerem, voltar com a devolutiva, voltar sempre com uma devolutiva sólida, o meu time também, né? Quando a gente vai, a gente sai das reuniões com a RH gestora, a gente fala assim, caraca, bicho, os caras não erram uma de voltar sem devolutiva, nunca tem desculpa de, puta, cara, ia fazer mais um. E aí eu queria entender assim, por que vocês funcionam de forma tão diferente da média? O modelo, né, que até hoje mais nos apeteceu, assim, inclusive a gente desenvolveu até produto sobre isso lá atrás, que foi um modelo muito estudado ali, que é um modelo criado pela Frank Covey, das 4 disciplinas de execução. A gente fez, obviamente, uma adaptação, né, desse modelo para o nosso. Depois ficou muito famoso o modelo dos OKRs, né, dos OKRs, também, que é basicamente uma releitura, assim, também dos modelos, porque, assim, Giovanni, os modelos de execução e metodologia de execução, tá boa? Basicamente é um copia e cola de outros modelos, melhoradinho aqui e ali. A base, o fundamento. Então, isso que foi muito importante. A gente foi entender o fundamento, né? Eu fui entender o fundamento. Por que as pessoas não fazem o que tem que fazer? A Frank Covey fez uma pesquisa gigantesca para poder responder isso. Eles usam uma analogia que eu gosto muito. Ele fala, as pessoas não fazem o que tem que ser feito por causa do redemoinho do ativo. Né? O que é isso? A gente acaba de fazer a nossa reunião. Definimos que a gente vai reestruturar o modelo de dados da RH Gestor, porque a RH Gestor está utilizando um modelo de dados próprio, a gente está sem benchmark de mercado, certo? Saímos dessa reunião. O que aconteceu? Essa reunião foi 9 horas da manhã. O que aconteceu? Acabou a reunião, meu sócio me chama. Wilson, seguinte, precisamos de olhar isso aqui. Beleza. Não tem nada a ver com o modelo de dados. Acabou a reunião com o meu sócio, o meu gestor comercial me chamou, Wilson, seguinte, precisamos aqui aprovar uma série de negociações, desconto, o fulano quer isso, quer aquilo, quer que a gente abra ali, matou-me amanhã. Na parte da tarde, meu gerente de marketing me chama para poder pensar na campanha que a gente está lançando. Depois eu sentei com o RevOps para poder entender por que a performance de um determinado indicador não está interessante. Você concorda comigo que são todas ações muito importantes para o negócio acontecer? Sim. Só que a minha meta é qual? Reestruturar o modelo de dados da RH Gestor. Só que isso constantemente, dia após dia, e você está se apropriando e se acumulando de várias coisas importantes, você deixa de lado aquilo que é crucialmente importante. Então, a grande lógica da metodologia
que eu trouxe para a minha vida é: defina a tua meta crucialmente importante. O que que é? E aí, gente, é muito interessante para quem está nos acompanhando, que já conhece essa metodologia, né? Acho que vai poder corroborar comigo aqui. Cara, você não tem 2, 3, 4 metas crucialmente importantes. Você tem uma meta crucialmente importante. Por isso que ela é crucialmente importante, entende? Então, o que que é a tua meta crucialmente importante? A minha meta crucialmente importante é fazer isso, beleza. Foi o primeiro passo que você definiu. Segundo passo, quais são as alavancas de sucesso? O que você precisa de fazer que vai evidentemente mudar o ponteiro, vai fazer você chegar ali. E geralmente, né, um erro muito grande que eu vejo ao definir essas alavancas, a gente acaba ampliando demais. A gente começa ali a ter 5, 6, 8, eu já vi empresas ali com 10 alavancas, 10 medidas de como que vai medir aquilo, como é que vai desdobrar aquilo. E aí, Alavanca de sucesso no sentido de, tipo, tarefas ou de métricas de sucesso? de métricas de sucesso, de como aquilo vai medir ou de quão próximo aquilo vai conseguir chegar, que você chegue, que você alcance a tua meta crucialmente importante. Por exemplo, se a tua meta é um lucro eu quero ter um lucro líquido esse ano de 100 milhões. Bom, para eu ter um lucro líquido de 100 milhões, onde eu vou ter que mexer para poder ter esse lucro? Bom, eu preciso de aumentar realmente a minha receita de tanto para tanto, eu preciso diminuir as minhas despesas de tanto para tanto, eu preciso de fazer outra coisa, XPTO ali, para poder fazer isso. Então, eu defini as minhas alavancas. Se eu aumentar a minha receita de tanto para tanto, diminuir o meu custo de tanto para tanto e fazer mais isso aqui, eu atinjo a minha meta. Essas medidas de direção, que eles chamam, ou alavanca de sucesso aí, elas acabam virando a MCI do dono da área que tem aquilo a ver. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui para eu poder ter um lucro líquido de X, MCI, métrica crucialmente importante. a meta é a MCI, a meta também. Para eu poder bater aquilo ali, eu tenho que aumentar a receita. Quem que é o dono da receita? O dono da receita é meu gestor de vendas. O meu gestor de vendas passa a ter isso aqui como uma meta crucialmente importante. Ou seja, mudei a lógica ali. Aquilo que para mim, como gestor, como CRO, é uma medida de direção, uma alavanca que eu vou ter que mexer para poder atingir aquele objetivo, passa a ser a meta crucialmente importante do meu líder de vendas. E aí, ao olhar isso, vai acontecer um escalonamento, né, um desdobramento de atividades que naturalmente devem ser feitas para que aquela meta aconteça, para aquilo que aconteça. E aí que vem a mágica, né? E aí é onde que as pessoas acabam se perdendo, porque você precisa buscar aquela meta, você tem o redemoinho do dia a dia, e é muito interessante que todos leiam o livro, porque eles justificam muito bem, né? Eu estou simplificando muito aqui. 4 disciplinas de execução, esse daqui, né? Exatamente. Só para você ver aqui, esse é o livro, já procurei aqui, já vou comprar, já vou deixar aqui. E cara, olha que interessante. Eles, né, dentro dessa pesquisa, eles se perguntam lá por que as pessoas não fazem, então eles descobrem que é essa questão do redemoinho do dia a dia. Descobrem, por exemplo, que a maioria dos seus colaboradores aí não sabem qual as metas. Por que a pessoa não bate a meta? Porque ela não sabe qual é a meta. Ela não sabe por que ela está sendo medida. Segundo, ela não mantém um placar. Então, assim, primeiro, ela não sabe qual é a meta, ela não sabe como atingir a meta, e quando ela não sabe como, né? E ela não, eles falam lá que ela, né, mantenha um placar atualizado, que é basicamente uma questão de gestão à vista, né? Mas não é nem tanto a questão da gestão à vista em si. É você conseguir dizer para o seu time se você está ganhando ou não está ganhando o jogo. Então, se você chega, por exemplo, experimenta fazer isso com um colaborador seu. Chega para ele e fala assim, cara, como é que a gente está em relação ao nosso principal objetivo no final do ano? Estamos ganhando ou estamos perdendo o jogo?
não são todas as pessoas que sabem. Então, a mitologia nos provoca a isso, a tentar entender se a gente está ou não está ganhando. Eles usam até uma analogia que eu acho muito interessante, que é, pô, experimenta ligar o rádio e teu time está jogando e o narrador está lá, bola vai, não sei o quê, driblou e vai, não sei, e você não sabe o que você está sentindo, você não sabe se você está feliz ou se você está triste, você não sabe se... Ele não falou o placar. Você não sabe se você está ganhando ou se você está perdendo. Então você fica naquela... Tá perdendo o jogo de 1-0. Pô, tá perdendo. Então o que ele tem que fazer? Bom, ele tem que fazer 1-1 para empatar primeiro. Essa é a etapa. Tem que fazer um gol para empatar. E depois a gente tem que pensar para virar. Mas quanto tá faltando? Pô, tá faltando 30 minutos. Dá para fazer? Dá para fazer. Tá faltando 30 minutos, fazer 2 gols. Dá. Mas com esse cara não dá, tem que subir. Entende? A partir do momento que você sabe o placar, que você sabe aonde você está no jogo, todo o resto é desencadeado por aí. Mas só isso não garante a execução. Você ainda precisa de ter uma cadência de acompanhamento que te garanta a retomar sempre essa meta. E aí, para mim, é o grande sucesso da metodologia, mas é que eu fui me aprofundar e estudar no mestrado, que é, beleza, você tem que ter você tem que assumir que o redemoinho vai acontecer, certo? Isso está dado, não tem como mudar. Vai ter várias coisas importantes no dia a dia. Agora você tem que ter um momento onde você para poder analisar se você está ganhando ou não está ganhando, quanto mais perto você está, não está. E aonde entra a questão das cadências, né? E a cadência proposta, a gente acabou evoluindo um pouquinho isso ali, é algo muito objetivo, né? Então você senta com o teu time, a meta de cada um ali, ela é desdobrada, então você vai estar aqui no nosso time, eu vou, olha, eu preciso de aumentar a receita em 10%. Giovanni, o que você vai fazer essa semana para aumentar a receita, para nos ajudar a aumentar a receita em 10%? Ah, Wilson, eu vou ligar para XYZ clientes. Legal, Giovanni, parabéns por fazer o seu trabalho. Você é um vendedor, você tem que ligar para todos esses clientes mesmo. Eu não vou aceitar isso como uma ação que vai nos ajudar a chegar na meta. Certo? Isso aí já faz parte dessa rotina. Eu quero saber o que você vai fazer fora o que você está fazendo e vai nos ajudar aí. Ah, beleza, isso. Olha, essa semana eu vou montar um estudo e eu vou elencar as 10 maiores contas do mercado XPTO que eu não atuo hoje, eu não ligo para hospitais. Eu vou elencar os 10 principais hospitais que estão dentro do nosso ICP para eu poder ligar na semana que vem. Opa, isso é uma ação que vai entrar para o jogo. Então você vai continuar fazendo a sua rotina, que é ligar, prospectar, follow-up, atualizar CRM, etc, etc. Só que essa semana você se comprometeu comigo a montar uma base de 10 hospitais para você poder ligar na semana que vem. E ao passar, e aí você vai fazendo isso com todo mundo e aí depois vai entrando na cadência. Então próxima semana, Giovanni, na semana passada você falou que ia montar uma base de 10 clientes. Você montou? Montei, Wilson. Pô, ficou muito legal. Não. É assim, você montou? Montei. Beleza. E para a próxima semana, o que você vai fazer? Para a próxima semana eu vou entrar em contato com todos esses e vou agendar 5 reuniões. Eu vou ter 50% de conversão para isso aí. Ah, beleza, pô, legal, se comprometeu aqui com 50% de taxa de conversão aqui nessa lista que você criou. Beleza, ótimo. Próximo. Terceira semana. Giovanni, o que você falou? Ah, Wilson, minha filha passou mal, tive que levar ela no hospital, minha mulher fez isso. Não,
Não fez, né? Não, não fez. Não fez. Pá. Na próxima semana. Depois de um tempo executando a metodologia, você vai entender quem são aquelas pessoas que mais enrolam no teu time. E ficam falando que vai fazer, e sempre tem uma desculpa e não consegue executar. Você vai entender quem não tem a menor ideia do que fazer para poder atingir a sua meta. É óbvio, porque no começo aparecem algumas ideias que são óbvias. Depois, bicho, acaba as ideias. E aí o pessoal não sabe o que fazer. Você vai entender quais são realmente as pessoas que têm um pensamento estratégico diferenciado com relação ao negócio, aquele que realmente está pensando na meta. Você vai entender quem realmente está comprometido, porque ao rodar isso em várias e várias empresas, né? É que eu trabalhei como consultor por um tempo, né? Rodando essa metodologia nas empresas, e é impressionante, assim, você via a dificuldade que as pessoas tinham de, às vezes, se comprometer. Porque você conseguia falar com ela, assim, olha, você está entendendo que a tua proposta de ação não vai mexer o ponteiro? Você ligar mais não quer dizer que você vai bater a meta. Então é uma tarefa meio que redemoinho. E agora você falar comigo assim, essa semana eu vou vender 10 mil reais. Isso era o que a gente procurava. A gente procurava construir um nível de performance em que os vendedores ou o pessoal de execução, porque você roda isso não é só no time de receita, você roda isso na empresa inteira, se comprometia de fato com o resultado. Então, assim, ele falava assim, olha, bom, a minha meta é X, é isso que eu tenho que fazer para contribuir com o aumento de receita de 10% para a empresa bater o lucro de tanto. Essa semana eu vou vender tantos mil. E, cara, é isso. A reunião, vem aí, você falou que ia vender 10 mil, vendeu? Vendi. Tem até um caso muito interessante. O meu sócio que estava conduzindo essa reunião, ele chama César. O César estava lá conduzindo a reunião, e eu me lembro, estava participando dessa reunião, e aí o César perguntou para um vendedor, e aí, fulano, o que você vai fazer para a próxima semana? Eu vou vender 5 mil. Vendeu 5 mil? Fulano, tudo bem. Mas você, historicamente, você vende R$4.500 por semana. Então, quer dizer que você, com toda a sua experiência, com toda a sua habilidade, com todos esses requisitos que você tem, você está me dizendo que essa semana você consegue aumentar R$500 na sua venda? É isso que você está querendo? Não, não tem problema. Se for, tudo bem. Só estou querendo entender. Não, de jeito nenhum. Pode colocar aí que eu vou vender 6 mil. Não, não tem problema, não precisa. A gente pode colocar aqui os 5 mil e pouco. Não, pode colocar que eu vou vender 6 mil. Vou vender 1.500 a mais da minha média. Então tá bom. Próximo. Chegou na próxima reunião. Fulano, você se comprometeu a vender 6 mil. Bateu? Vendi 9 mil. Porra, 9 mil, legal, bacana. E você? Tá? E para a próxima semana? Próxima semana pode colocar que eu vou vender 10 mil. Bacana. Pô, legal. Pá. Acabou a reunião, tudo bem. Vamos para a terceira rodada da cadência, terceira semana. O cara fez 12 pau. Fizemos a metodologia. A metodologia ela é muito rápida. As reuniões elas devem demorar no máximo 15 minutos. É só, fez, não fez, o que eu vou fazer na próxima semana? Fiz, não fiz, o que eu vou fazer na próxima semana? Em relação a essa meta crucialmente importante. Ponto. É 1, 2, 3 coisinhas que você vai fazer. O poder está no volume, isso feito com disciplina e você vai ver. Chega no final da reunião, aí os César para a reunião, falou, gente, acabou a reunião agora, tá? Demos o stop lá na reunião, parou ali. Falando o seguinte, antes de dispensar vocês, conta pra gente o que você fez, porque eu me lembro que há 3 semanas atrás você vendia R$4.500.
Você se comprometeu, você estava querendo comprometer vender 5 mil e pouco, você falou que ia vender 6, fez X. Depois você foi para 10, depois você foi... O que aconteceu? O que você fez de diferente? Ele falou, César, olha, eu ia de 4, 5 vezes no cafezinho, cortei. Comecei a levar o café para a mesa, deixei lá, só isso aumentou meu volume de ligação aqui. Eu comecei a ligar para leads que eu já tinha pedido há mais de X meses, eu tinha uma base ali que eu não fazia isso antes, comecei a ligar para leads para poder oferecer. Comecei a oferecer primeiro os produtos mais caros, ao invés de oferecer o produto mais barato. Várias coisas que eu me Eu não fazia isso, eu vendia, tipo assim, eu ia para o produto mais barato, que era mais fácil de vender, então eu tinha que ter um volume. Eu resolvi começar oferecendo os mais caros, depois você não queria, e aí eu ia baixando. Enfim, começou a fazer várias coisas que tecnicamente ele já deveria fazer do dia a dia, mas que ele não fazia, e isso só fez ele praticamente dobrar em 3 semanas a venda. Eu me lembro que foi que eu vi a coisa acontecer na prática e o poder que tinha isso. Uhum. A gente tirou um time que vendia na época 300 mil reais mês para 500 e poucos mil num mês, assim. Gente, vendendo classificados, eles exigiam classificado de jornal. Hoje já nem existe isso, mas assim, na época também já era difícil de vender. Cara, eu falei, porra, isso serve para qualquer coisa, cara. Isso serve para eu vender classificado de jornal, serve para eu vender software, serve para eu poder vender serviço. Mas tinha uma questão aí, que foi onde aí conectou com o meu mestrado, porque eu falei, cara, mas na minha concepção, né, óbvio, quem sou eu, mas dentro desse estudo eu falei, cara, acho que a metodologia, falta um pontinho aí, que se eu trouxer isso, eu ganho a alavanca para que essa motivação, ela continue sendo recorrente, que é a recompensa. Sistema de incentivo. Que é o sistema de incentivo. Você pira nesse negócio. Exatamente, cara. Eu falei assim, cara, na medida que você vai executando, essa cadência vai executando, vai chegando um momento em que o cara, tipo assim, já não sabe mais o que fazer e tal. Então, se você conseguir agregar um sistema de recompensa que seja interessante para esse pessoal, eu ganho uma sobrevida na metodologia. E aí foi onde eu fui estudar no mestrado, sistema de recompensa cerebral, e entender, tipo assim, poxa, por exemplo, qual que é a lógica de eu usar 1, 2 metas no máximo? Qual que é a lógica de eu, ao invés de usar determinados tipos de premiação, eu posso usar outros, de eu conectar aquilo com aquilo que efetivamente o cara quer fazer, ao invés de eu ficar dando premiação a todo direito ali para a empresa, entender qual que é a motivação intrínseca da pessoa, se é um prêmio, se é dinheiro, se é isso, se é ajudar ele em outro projeto, enfim, e aí para poder construir ali a metodologia. Mas você entende que são, assim, não tem nada demais, apenas você entender que existe algo que é mais importante do que tudo e que esse algo provavelmente você não vai fazer porque existem outras diversas coisas importantes na sua vida que você tem que fazer e que te tira desse foco. A fundação da RH Gestora, ela foi isso aí. A gente, antes de fundar a RH Gestora, nós tínhamos uma software house. E antes de ser a software house, era um escritório de vendas, de outsourcing comercial. A gente vendia vários projetos. A gente falou, porra, ficar fazendo a mesma venda todo mês, cara, isso não tá legal. Vamos tentar fazer receita recorrente. Aí a gente foi para vender os softwares. A gente tinha software house, já tínhamos uns produtos. Cara, mas era uma loucura. Acho que o César já até te contou isso, cara. De manhã ele estava dando suporte para um produto, na tarde era o CRM, depois era isso. Aí quando a gente foi fazer o processo seletivo do BET Aceleração da Evoa do acelerador, aí o cara virou para mim do processo velho, adorei vocês, adorei o produto, acho que tem tudo para dar certo.
problema é que vocês estão totalmente sem foco, cara. E a gente não quer empreendedor desse jeito. Para nós, o empreendedor, para dar certo, ele tem que estar focado, corpo, alma, espírito, no produto, naquilo, e é isso que vai acontecer. A gente remoeu esse feedback por alguns dias e a gente falou, cara, o cara tá certo. Vamos engavetar tudo que a gente tem, vamos focar naquele produto, que é o produto hoje com o maior potencial de escala que a gente tinha. Na época era o RH Gestor, e vamos cair para dentro disso aqui. E aí foi aonde que a gente definiu. Então, assim, cara, você focar a sua energia numa meta crucialmente importante vai mudar o teu jogo. E essa meta, ela vai mudar. Ela vai depender do que você precisa para aquele momento. Mas você ter a disciplina de sempre estar voltando nessa meta e entender a que ponto que você está nessa meta para você agir nela antes de passar o ano, você fala, eu não atingi a minha meta. Por quê? Agora não tinha ninguém olhando para a meta. Estava todo mundo preocupado em fazer ligação, fazer follow-up, estava todo mundo preocupado em fazer diversas ações que são importantes, mas não estava ninguém preocupado efetivamente a criar ações para poder, além do que faz o dia a dia, para poder bater a meta. Fantástico. Will, eu vou fazer um recap aqui do que eu entendi, até para você aí, caso você não tenha ainda feito suas anotações. Então, ter uma meta crucialmente importante para o MCI. A partir disso, você elencar suas principais alavancas e ter ali 3 a 5 principais alavancas, né? Voltar nessa meta semanalmente, de forma prática e objetiva, do tipo fez ou não fez. As ações devem estar correlacionadas com fazer algo diferente do seu escopo de trabalho atual para garantir que você vai fazer algo que vá contribuir com essa meta, né? E sempre ter essa meta em vista, né? Inclusive, olhando para lá, a gente tem o quadro de gestão à vista da RH Gestor, com todas as reuniões que foram marcadas pelo time de pré-vendas, com os negócios que foram fechados por cada uma das executivas de contas, né? Então, acho que dá para ver que, além de tudo, vocês vivem aquilo que vocês acreditam, né? Exato. E você implementou isso na prática muitas vezes. E nós temos o CRM, não estou falando, a gente tem o CRM, tem tudo, cara, tá beleza. Só que o poder, aí volta a questão da neurociência, né, aplicada também a esse processo. O poder de você estar olhando para o placar e você saber que você tem que fazer 20, eu tenho que fazer 20 reuniões. Hoje é dia 15 do mês, eu fiz 10. Pô, beleza, cheguei na metade do tempo, com a metade da minha meta, metade do placar ganho. Eu ainda tenho mais metade para poder fazer, estou dentro. Agora, se eu chego na metade do mês com 5 reuniões, cara, eu vou ter que correr mais. Então, eu vou ter que imprimir mais volume, eu vou ter que imprimir mais assertividade, eu vou ter que olhar se o fit do lead está... Aí você começa a fazer. Então, assim, eu vejo muito o pessoal olhar, pô, mas você usa ainda, isso aí é falha. Eu falei, cara, eu uso o placar, não é para gerar indicador para mim. O indicador do CRM já está automatizado, isso já está gerando. Eu uso o placar porque eu quero que o SDR olhe e vê lá que ele tem 10 bolinhas para preencher e preencheu só 3 e hoje já é um dia 20 do mês, cara. E ele tem que fazer alguma coisa diferente que ele não fez até esse momento para poder bater essa meta. Perfeito. Então, de fato, esse recap que você fez é isso. E se você conseguir adicionar um modelo de recompensa para você poder incentivar que as pessoas cumpram esses ciclos e sejam bonificadas para além da sua expectativa, isso é muito interessante, né? Lembrando que existe uma formulazinha básica e que eu aprendi bastante nesse momento, nesse modelo, principalmente como publicitário, que é da experiência, né? O que é experiência? O que é uma experiência do cliente, uma experiência positiva? É aquilo que a pessoa tem de expectativa versus aquilo que aconteceu. Então, se você tinha muita expectativa com relação a algo e foi entregue exatamente a sua expectativa, qual que é a tua experiência? Ok, porra, eu achava que esse livro aqui seria
top, eu ouvi sempre falar muito bem dele. Li, adorei o livro, cara, que massa, realmente o livro é muito bom. Gerou uma boa experiência, mas ele cumpriu a grande habilidade que nós, seja comunicólogos, publicitários, profissionais de marketing ou mesmo profissionais de vendas e sucesso do cliente, consequentemente CROs, está justamente na gestão dessa experiência. É eu me controlar, eu entender que a gestão dessa experiência está na minha mão. Eu sei que eu posso entregar aqui, só que eu não vou levar a expectativa do cliente aqui. Eu vou levar aqui, eu vou ser intencional. Por quê? Porque na hora de eu entregar, eu vou entregar aqui. Então, olha o gap de experiência que eu estou dando para ele. Ele vai falar, caramba, contratei esse software, eles falaram que me entregar isso, isso aqui, eles me entregaram isso aqui, porra, a experiência. Só que eu já entregaria aquilo de qualquer forma. O que acontece é que eu fiz uma gestão dessa expectativa com relação a ele. E isso acontece também na gestão do nosso time. Quando a gente faz essa gestão, por isso que a recompensa ali era muito interessante, porque o cara já está acostumado a bater ou já quer bater a meta dele é a expectativa. Se ele bater a meta, ele vai ficar feliz, por quê? Porque bateu a meta. Agora, se ele tiver uma recompensa que é uma sobreposição a essa meta, cara, a tendência é que ele fique muito mais engajado, muito mais motivado para ir para o próximo round. Então, essa gestão das expectativas funciona tanto para você que está fazendo uma campanha, que você está fazendo isso. Só que isso é difícil para a gente que é vendedor, né? Isso é difícil para eu, sempre foi muito difícil para mim como publicitário e como vendedor, que eu queria entregar tudo, né? Eu queria encantar o cara para o cara fechar comigo. Aí quando eu comecei a entender o jogo que, não, pô, eu vou te entregar agora o suficiente para você ter uma boa experiência e fechar comigo, só que eu vou guardar aqui, ó, uma cerejinha do bolo para você, para poder sobrepor a sua experiência. E aí você faz essa gestão intencional da expectativa do cliente. Fantástico. E, Will, indo movendo aqui para o nosso próximo tema, né? A gente você falou um pouco no começo dessa transformação que a RH Gestor teve de uma visão de marketing vendas para uma visão de receita, de arquitetura de receita, de estratégia de go-to-market, de tudo que a gente está construindo aqui, né? Enfim, eu acho que uma das coisas que eu queria explorar aqui é que dentro da realidade da RH Gestor, que é uma empresa que cresce consistentemente 7, 8, 9%, né, mês a mês, é bootstrapped, né, então não levantou dinheiro de capital externo, cresceu com os próprios recursos, tem uma retenção de receita ali que está bem próxima, se não cravada nos 98% de retenção de receita mês a mês, ano a ano também, né? Então, quando a gente olha para esses recortes das métricas da RH Gestor e compara ali com o top tier, que você sabe que é o que eu sempre faço para garantir que a gente tem noção do placar da Champions League, né? Para que a gente garanta que, puta, eu sei como é que é a Champions League, então vamos ver o que a gente consegue executar aqui na nossa realidade. E dentro da RH Gestor, essas métricas, nível global, estão sendo executadas, né? E uma das perguntas que eu recebo muito por fazer essa provocação constantemente, né? Eu faço provocação constantemente de, fico trazendo as métricas das melhores empresas que crescem globalmente e falo, bom, no Brasil a gente vai conseguir fazer isso. Um dos meus grandes propósitos, como eu já disse para você, depois de ter estudado no Vale e ter voltado para o Brasil, é de imprimir isso aqui nas empresas brasileiras e fazer o máximo que eu puder para contribuir para que isso esteja acontecendo. E no caso, a estrutura de receita que você construiu entrega esses números, né? Então, a gente vê que é possível fazer isso. Quais foram os seus principais aprendizados, Will, ao fazer isso acontecer? E o que você diria para o founder, para o CRO que está ouvindo a gente no momento de estruturação? Assim, quais são os principais takeaways que você traria para essas pessoas para que elas também consigam executar essas métricas a nível global?
Acho que o primeiro deles é, sem dúvida, a visão sistêmica, importantíssima, e talvez o founder ele tenha maior essa facilidade, né? Por basicamente ser ele ali que vai estar operando tudo no começo, né? Ele, um sócio, outros primeiros colaboradores. Em compensação, também já me deparei nessa jornada com vários founders, né? A gente até conversou sobre isso, né? Que às vezes quando o cara não vem da receita, ele tem dificuldade de entender isso, né? Então você até comentou, falou, cara, quando eu tenho um CRO na mesa, é muito mais fácil eu vender do que eu ficar tentando vender aqui pro gerente de vendas e eu não consigo conversar com o cara lá de cima, porque o gerente de vendas ele só tem a noção do sino dele. E isso acontece com as outras áreas. Então, o desenvolvimento dessa visão sistêmica ele é super importante para o sucesso da operação. Eu tive sorte, né? Quer dizer, eu me preparei sem querer, né? Para isso, porque eu passei por marketing, eu passei por vendas, né? E aí, quando eu assumia que eu era gestor, foi um pouco mais fácil, porque eu precisava me desenvolver mais na parte de suporte, treinamento, CS em si. E que é um baita desafio, inclusive. Mas eu tinha uma visão sistêmica e isso que era me incomodava, porque eu olhava, às vezes, uma performance baixa de vendas e eu via que o problema não era vendas. Eu via que o problema era marketing. Então, não adiantava eu ficar dando treinamento no meu time de vendas, porque as minhas taxas de conversão estavam dentro dos benchmarkings, não tinha nenhum ponto assim abrupto dentro do meu processo de vendas que não fazia, mas os leads que estavam chegando na mão deles, os leads não estavam bem dentro do ICP. E aí eu olhava, por que o lead não está chegando bem do ICP? Então eu olhava para o diagnóstico de marketing, eu olhava, cara, nós estamos fazendo campanhas para empresas de determinado tipo de segmento, ou determinado tipo de tamanho, de momento, e não é esse cara que a gente tem que falar. Ó, pessoal, tem que corrigir essa rota aqui. Ó, temos que fazer isso aqui. Então, assim, essa parte de visão sistêmica, ela é importante para você como CRO. Se você ainda não tem, acredito que a maioria de vocês já tem, porque se você é um CRO é porque você tem isso. Mas se você ainda não tem, é começar a desenvolver essa visão para você não tender para um ou outro lado. Que isso também é uma questão que eu vejo muito no dia a dia. É o que eu brinco lá do profissional de marketing, às vezes que vem da comunicação e que vem da administração. Um é o criativoso lá, que para ele tudo resolve com criatividade e tal, campanhas. O outro resolve tudo com a planilha, métrica, venda, não sei o que e tal. E não é nenhuma coisa nem outra. É justamente o conjunto disso. Então, se você tem um CRO cuja origem é vendas, ele vai estar olhando para o processo com vendas, ou pesando mão em vendas. Se você tem um cara que vende marketing, ele vai estar pesando a mão de marketing. Se você tem um cara de CS, ele vai estar pesando a mão de CS. Então, o importante é você desapegar disso e falar, cara, ó, essa cadeira agora me exige essa visão do todo. Perfeito. E que muitas vezes a área que eu preciso desenvolver não é a minha área de origem, é a outra área lá, e eu vou ter que aprender mais essa área. Então esse é um ponto muito importante que eu acho que ajuda a mudar o jogo ali nesse momento que você tem de estruturação. Outro, o objetivo da empresa precisa estar muito claro, né? A gente estava falando de MCI. A MCI da empresa precisa estar muito claro para todo mundo. Para marketing, para vendas, para CS. Para quê? Para que a pessoa entenda que todo o processo está sendo pensado para atingir aquele objetivo. Então, marketing está produzindo campanhas, tráfego, conteúdo para atrair esse tipo de cliente por conta desse objetivo aqui. Vendas tem que fazer a mesma coisa e CS está retendo, tem que sair por conta desse objetivo aqui. E isso muitas vezes é difícil de fazer. Você alinhar todo mundo dentro de uma mesma perspectiva de objetivo, de meta.
as áreas, quando vão crescendo, elas vão ficando mais complexas e elas tendem a voltar a ser um silo, mesmo tendo um CRO ali. Elas tendem a voltar. Então, é um momento muito importante que você tem que relembrar essas pessoas da MCI, relembrar essas pessoas do objetivo, relembrar essas pessoas do ICP. Cara, isso vai se perdendo da estruturação da empresa, assim, né? Então, assim, acho que esses dois pontos da pontos, curva de esquecimento. a curva do esquecimento. Você vai adicionando novas pessoas com outros backgrounds, dilui aquela pessoa que ela centralizava o processo, ela já não consegue fazer mais, ela só está fazendo uma parte, né? Eu me lembro quando a gente começou a montar a máquina de outbound da RH Gestor, eu era o SDR, o meu sócio era o closer. Eu peguei os playbooks da Uniby Design para estudar, falei, cara, beleza, vamos montar desse jeito. Né? Inclusive, eu falei com você, até a estrutura de layout da empresa eu fiz baseado no blueprint. E aí, eu cheguei e falei, cara, é isso aqui então, o objetivo. Tava todo mundo alinhado. Eu já sabia, isso aí, gente, não é balela. Eu já sabia exatamente que a gente ia chegar aqui. Só não sabia, obviamente, quando e se eu ia conseguir. Mas se eu conseguisse, ia ser nessa estrutura aqui, nesse modelo. Eu já sei também qual vai ser o próximo modelo da RH Gestor. Vai ser exatamente o organograma que a gente vai ter daqui a 2 anos. Agora, se eu vou conseguir ou não é outra coisa. Agora, se eu conseguir, vai ser esse modelo que eu vou aplicar. E tô todo mundo sabendo que é esse o objetivo. E eu repito isso todos os dias. Tenho certeza que meu time fala, pô, isso é repetitivo, né, e tal. Um aprendizado que eu digo muito de liderança o óbvio tem que ser dito e mais, ele tem que ser repetido. Você tem que estar o tempo todo falando com o pessoal. Galera, nosso modelo é esse, por causa disso. Ah, não, isso, beleza, você já falou. Ô, gente, então, nosso modelo vai ser esse, por causa disso. Não, isso você já falou. Ah, tá, beleza, eu esqueci que eu falei. Ah, o modelo é esse. Ou isso, então, beleza, agora eu sei que vocês entenderam. Por quê? Porque tem que ser intencional. E aí você tem que colocar isso para todo mundo. Então, quando a gente começou a fazer, eu era SDR, o meu sócio era que conhecia o produto e tal, ele era o closer. Mas eu já sabia que eu queria ter uma estrutura de X para faturar tanto que eu precisava de mais tantos SDR. Já contratei a próxima, já fui treinando, ela virou a minha sombra, eu já comecei a pegar, ensinar ali, já chegou o terceiro, ocupei toda a agenda do César, agora eu me rampei, agora eu sou o closer, agora eu já tenho 2 para poder pegar aqui, aí o César não precisou de fazer reunião mais, e assim a máquina foi crescendo. Ao tal ponto que pré-vendas gerava lista, qualificava, que eu comecei a olhar, e aí onde vai entrando, né, os dados, aí você vai olhando, você vai, cara, o pessoal está perdendo muito tempo gerando lista. E eu preciso de ter SDRs, BDRs, enfim, como o pessoal chama, focados mais em qualificar e gastando menos tempo com operação de ficar gerando lista. Então, vamos colocar aqui a figura do LDR. Só que a partir do momento que eu já fiz isso, o SDR, até os antigos, já perderam a habilidade de geração de lista, já tiver pouco contato com o ICP. E aí, olha que a dissonância que vai acontecer como próximo passo. O SDR começa a entender de fato quem é o nosso ICP, porque ele está no front. O LDR faz a mínima, porque ele tá rodando o playbook, que era o ICP escrito lá para ele poder gerar a lista. E aí começam os conflitos. Ah, mas estava chegando lead ruim aqui para mim. Por quê? Porque o LDR não entendeu, não teve esse feedback do pré-vendas de que aqueles leads mudaram, que o ICP mudou, que evoluiu, que mudou, ou aconteceu alguma coisa de mercado. E aí volta você para poder tentar diagnosticar, tentar entender, coisa que não acontecia quando ele mesmo era a pessoa que fazia tudo. Então, gente, quando você cresce, acho que isso também está dado, né? Todo mundo sabe, quando você cresce, a tendência é que a sua eficiência operacional também caia. E é papel do CRO tentar
mitigar ao máximo possível essa queda de eficiência. E é onde que ele tem que estar olhando esses gargalos, esses pontos. Boa. E eu quero pegar um gancho nisso para trazer o próximo ponto, que é quando você percebe que você está perdendo a eficiência, que você precisa geralmente evoluir essa operação, que você vai ter que implementar modelos, né? Exato. E aí você vai ter que, ou novos modelos, ou simplesmente iterar e fazer um PDCA, melhoria contínua, em modelos anteriormente implementados, né? Mas isso vai requerer que você trabalhe uma implementação de processo em paralelo ao atingimento de uma meta, né? O que essa paralisação ela é complexa de ser executada, né? Antes de eu te fazer essa pergunta, eu só queria clarear para o pessoal um comentário que você fez, de que o que o Will disse há pouco, né, do layout da empresa baseado no SaaS Sales Blueprint, né, que é um dos livros da Winning by Design, então você pode procurar aí SaaS Sales Blueprint, e ele explica ali como tem que ser construído, né, uma sugestão de como tem que ser construído o layout físico de uma empresa, né, e até nisso a RH Gestor teve, o Will, né, e a RH Gestor tiveram a disciplina de desenvolver a planta do escritório baseado nessa dinâmica, né, então veja você aí que o sucesso não é por acaso, né, mas enfim, Will, eu queria que você retomasse o ponto com base no gancho que eu fiz antes, né, de, cara, como é que você consegue levar essas implementações e melhorias de processo para frente em paralelo ao atingimento dos números, né? Como que você gerencia isso? Perder tanto essa eficiência, né? Sendo bem sincero, Giovanni, eu acho que eu não consigo muito, tá? A RH Gestor provavelmente já era para estar crescendo mais do que cresce hoje, né? Hoje, se eu tivesse, vamos colocar assim, mais opções ali, mais dinheiro na máquina, tá? Com certeza eu poderia estar crescendo, mas respondendo essa pergunta, eu sei que a gente não faz, não é por conta da falta de disciplina operacional, tá? Por que isso? Porque, cara, tranquilamente a gente consegue chegar aí a patamares de 10% ao mês, tá? Isso aí é alguns ajustes que eu preciso fazer ali na máquina para a gente poder retomar, porque a gente já fazia bem mais do que isso, sabe? Então, assim, vai crescendo, a gente cresceu, caiu nesse valezinho, a gente começou a entender ali para a gente poder retomar. Cara, você está falando dos top performance, né, mundial. A RH Gestor tem pouco tempo de mercado, ela vai fazer ali, a gente vai fazer 5 anos mais ou menos, que efetivamente estavam rodando dentro desse modelo. Cara, a gente triplicou, dobrou, provavelmente vai dobrar de novo e vai continuar seguindo isso aqui. Se a gente vai ser um unicórnio ou não um dia, eu não sei. Mas a gente está desenvolvendo o playbook disso. A gente está executando o playbook disso. Tá? Então, a primeira situação que eu acho que ali é você reconhecer que você precisa de um modelo operacional para você poder pegar. O erro que eu cometi no começo foi acreditar que eu poderia mudar muito esse modelo e esse modelo isso não iria impactar muito. No começo não impactou mesmo. Por quê? Cara, o que me interessa é saber se eu tenho MQL, SQL, SAL, COMI. Quer saber, contrato, fechei, funilzinho ali, bonitinho. Só que chegou um momento que eu comecei a olhar e falar, cara, essa máquina tá entregando a eficiência? Tá entregando? Ô, Giovanni, tá entregando? Cara, como é que tá a conversão Fusion MQL para SQL de Spark? Pô, velho, não tem esse contexto. Aí eu fui conversar com outro amigo da outra startup. Fulano, como é que tá? Ah, a minha tá assim, como é que tá o seu SQL? Ih, velho, eu não tenho esse modelo. De repente você se vê num deserto, onde que aquele modelo que você acredita que tá bom, porque o benchmark final lá você consegue acompanhar, mas o restante para você medir performance, você não tem. Você está desconectado com o meio.
Então, para mim, essa foi uma grande burrice que eu fiz. Por quê? Porque é muito mais fácil você começar a executar e começar a modelar o teu processo no modelo de dados já validado, em que os top do teu segmento ou daqueles que você conhece faz, para que você tenha referências. Bom, você não vai ter que adaptar, você vai ter que adaptar uma coisa aqui a outra, mas porque não é uma fórmula exata, mas você tem que ter a referência. E, pô, se tem tanta gente que já estudou, já validou aquilo e já, por que eu vou querer ser o diferentão, não fazer diferente, né? Então, assim, quando eu reconheci isso e vi, eu comecei a mudar o time. Aí sim, aí você pode ver, somente por esse movimento que a gente começou a fazer de colocar RH gestor no modelo de dados, a gente começou a ver, caramba, bicho, nosso negócio ele está crescendo 7, 8% ao mês, deveria estar crescendo 10%, a gente tem capacidade para isso, não precisa de mais dinheiro para fazer isso. Com mais dinheiro eu dobro isso. Agora começa a fazer sentido eu captar uma grana, agora já começa a fazer sentido. Por quê? Porque dinheiro, mano, para nós nunca foi. Não é que nunca foi problema, né? Nunca foi crucial, né? Mas assim, a gente tem essa questão do bootstrap na veia, sabe? A gente não queria ir atrás de fundo, a gente até hoje acredita que só faz muito sentido onde é o estratégico. Então, assim, a gente estava disposto a tentar caminhar com as nossas próprias ideias, pelo menos é a única ideia. Eu sei que uma hora isso vai chegar, mas tem que ir até onde der. Agora, eu preciso de um plano também para poder usar esse dinheiro. E como é que a gente vai captar grana? E essa, para mim, é um grande erro, inclusive, que tem as startups. Os caras estão captando grana sem saber o que vai fazer com a grana. Sim. Torra a grana toda para cumprir aquela metinha ali, para poder esperar que vai ter um próximo round e vira as mortas-vivas, né, que o pessoal fala. E realmente é isso, cara. Por quê? Porque não tem fundamento no que o pessoal está fazendo. Perfeito. O pessoal está vivendo com um pouquinho mais de sangue que bota na veia, que vai durar mais um tantinho de tempo. Eu acho isso uma loucura, cara. Uma loucura. Que é só o nosso mundo mesmo, do jeito que se configurou por um tempo, com muito dinheiro no mercado, acabou acontecendo. É uma loucura que o pessoal fazendo. E aí, então, a gente começou a entender que esse modelo de dados que a gente tinha que nortear os nossos processos. E quando a gente começou a implantar esses modelos baseados nos principais benchmarks que a gente tem, que acabou culminando em estrutura até física de layout, pô, trouxe a gente para o jogo da Champions, trouxe a gente para poder jogar o grande jogo. E hoje a gente vem incomodando aí players no mercado pré-históricos, gigantescos que estão aí que não estão entendendo esse movimento. Pô, quem que esses caras da RH Gestor, da onde surgiram, como é que eles vieram, né? A gente vai fazer, até hoje a gente faz as calls, né? E o pessoal olha e fala, pô, da onde que vocês vieram, cara? Como é que eu nunca ouvi falar de vocês? Cara, nunca. Meu investimento em máquina aqui, em Ads, até hoje o meu negócio foi pegar, passar a mão no telefone, ligar para o RH lá na empresa, me conectar com ele, mostrar valor. É mais difícil? É mais difícil. Mas a gente teve muito domínio do nosso CP. Isso explica por que o nosso churn é tão baixo. Sim. Porque a gente realmente colocou para dentro, não gigante. A gente poderia ter realmente o dobro de clientes, mas a gente colocou para dentro somente clientes que estão dando no CP. Porque eu poderia ter captado uma grana, botado dinheiro na máquina, botado muita gente, levado o meu churn para parâmetros de mercado, que é bem mais alto que isso. E aí tá. Precisando de dinheiro para a próxima rodada, com uma estrutura mentirosa de headcount, inflada, que eu sabia que em algum momento poderia muito frágil, pode acontecer em algum momento, eu tenho que fazer layoff e gerar aquele caos todo no mercado. Então, cara, assim, são decisões que a gente vai tomando, tem muito a ver com o que também você quer para tua vida, para quem está essencialmente
o que é a tua essência, e vai vir bons movimentos aí. Tem novidades, tem coisas legais aí para os próximos passos. Não tenho dúvida. Muito bom. E eu queria deixar uma coisa clara para você que está nos ouvindo aí, quando o Will traz que essa padronização do modelo de dados foi um movimento super importante e que pode ser feito no early stage, né? Pode ser feito nos primeiros momentos da empresa. Esse foi um dos grandes pontos que ficaram para mim depois também da minha estadia no Vale, de perceber que a maior parte, assim, tipo, e aí no caso lá é a maior parte mesmo, tipo, 90% a 80% das empresas usam o modelo de dados padrão, que hoje você pode encontrar como uma das fontes que mais deixou isso claro e que documentou isso a nível público, né? Em tese até open source, é o Winning by Design. Então você pode colocar lá The SaaS Data Model, e aí você vai achar um texto no Google ali, no site da Winning by Design, que explica um pouco desse modelo, mas essencialmente é você ter lá o seu lead, MQL, SQL, SAL, o commit, né, o deal que foi fechado, o negócio fechado, você tem o cliente ativo, o cliente recorrente, o cliente com LTV alto. Então, você padronizar os seus dados vai te ajudar a ter benchmark como empresa, como RH gestor, entender que um SaaS que está com uma quantidade X de receita, que vende um ticket médio Y, com um volume de clientes Z, tem mais ou menos determinadas taxas de conversão, que se você estiver longe, quer dizer, alguma coisa errada existe, né? Se você estiver perto, bom, legal, então está próximo. Então, só para deixar isso claro para você, de que se você ainda não tem isso, procure e faça esse movimento o quanto antes, para o bem da sua empresa, para o bem do ecossistema, beleza? Então, esse é um ponto interessante que eu achei da sua fala, que eu queria deixar claro. E aí, Will, eu queria ir agora para a nossa pergunta caminhando aqui para os finalmente, né? Mas ir para a nossa pergunta que nomeia o nosso podcast. Eu queria entender os seus princípios de go-to-market, já que você chegou até aqui como uma empresa bootstrapped, como uma empresa saudável, que tem caixa, que gera caixa, lucrativa, né, com um time de 70 pessoas, né, Will? Hoje a gente está com 70. 70 pessoas. Quantos clientes são? Hoje são 70 pessoas, a gente está, inclusive, pessoal, com várias vagas abertas. Pode ir lá no nosso site rhgestor.com.br. É bem provável que a gente ultrapasse 100 pessoas até o final do ano. São 500 clientes aproximadamente, né? Médias e grandes empresas do Brasil, de várias indústrias, né? Hoje a gente consegue, obviamente, entregar mais valor para indústria mesmo. Varejo, várias verticais de prestação de serviço também, saúde. Então, a gente vem ali, né, agora retomando esse crescimento mais acelerado. Então, assim, você fala de princípios, né? Acho que tem coisas que nortearam a RH Gestor desde a sua fundação, que impactam o go-to-market, que é o quê? Ter plena noção do seu ICP. Acho que esse foi o primeiro princípio nosso ali. A gente precisa de entender de fato para quem que a gente gera valor. E essa discussão, gente, ela foi assim, ela até acontece até hoje, né? E eu até queria fazer só desculpa eu te interromper, porque eu queria falar desse case que a gente teve juntos de revisitar esse CP, porque como você tem isso como um princípio, né? Você, enfim, sempre teve plena noção, desde que eu conheço a RH Gestor, você sempre teve uma noção muito profunda do ICP, e mesmo assim, dado esse seu princípio, você aceitou rodar o framework que a gente tem concebido na Scient, né, de aprofundamento baseado em o perfil de cliente que tem maior taxa de conversão, menor ciclo de vendas, maior ticket médio, que tem o estágio de maturidade que mais condiz, né? E eu achei muito legal esse processo, e também muito intrigante o fato de você, uma empresa já mais madura, com várias estruturas bem consolidadas, parar para fazer esse exercício, né, com humildade intelectual, olhar para dentro, puxar os dados, fazer de novo com a disciplina de sempre, que esse foi inclusive um dos cases que me fez chegar a essa conclusão
com certeza, né, de que essa disciplina da RH gestor realmente era diferente da média, né, e que você me trouxe de volta, depois de ter implementado isso, vários achados super legais que acabaram mudando movimentos na área de marketing, que acabaram mudando o perfil das próximas contratações de vendas, que acabaram culminando em projetos importantes em CS, né? Então, só para dizer que acho que o case, que eu achei muito legal de ter clareza ali dos RHs babies, dos RHs adolescentes, dos teens, né? Dos RHs líderes, né? Que são esses RHs teams e líderes são os principais, né, focos nossos agora, mas o que me deixou com uma animação muito grande foi ver que esse processo é de fato um princípio, foi rodado e depois mudou várias decisões que tiveram ali adiante, né? Então, achei isso muito interessante, que você só fazer esse comentário. E aí eu vou responder a sua pergunta e eu vou voltar àquela questão do princípio e de surgimento da RH gestor e por que até hoje a gente não captou dinheiro e enfim. A RH gestora ela foi fundada para resolver um problema. A gente tem como uma BREG libertar aí mais de 300 mil gestores do caos operacional que é gerir RH no Brasil. A gente foi concebido para isso, né? A gente não criou a RH Gestor para aumentar o valuation dela e eu vender ela assim que eu achar que é interessante, achar um maluco que compre e beleza. Então ela teve isso como princípio básico que orienta todo o nosso go-to-market. Se então meu negócio não é uma escala a qualquer custo para poder aumentar a valuation e eu captar mais, entrar um fundo, vender, etc. E isso, pessoal que está me assistindo, é muito importante que vocês entendam. Que eu não tenho nada contra com quem optou a outra posição, certo? Só estou respondendo a sua pergunta. Então, isso acabou orientando. A gente já desde o princípio, a gente não queria escala a qualquer custo. A gente queria escalar dentro daqueles clientes que a gente conseguiria gerar mais valor. Para gerar mais valor, eu precisava de entender quem são os clientes. Entender que a RH gestor e aceitar isso. Que a RH gestor não é para todo mundo. E educar o meu cliente para que ele entenda que a RH gestor não é para todo mundo. E aí, quando entrou o modelo que vocês sugeriram, para a gente poder revisitar o nosso CP, foi um trabalho muito legal, muito intenso que a gente começou a fazer, porque a gente é um modelo bem profundo, né? Que primeiro você analisa a sua base, você analisa o que você quer fazer, você conflita várias coisas, você tem modelos ali para você ranquear e priorizar o teu ICP. A gente foi exercitando tudo isso e quando a gente chegou naquela matriz, a gente entendeu que existe 3 grandes clusters no mercado. Existia um cluster que era um RH mais imaturo, um RH que estava começando a estruturar processos, um RH que ainda o principal valor dele era controle, era departamento pessoal, era benefícios, era coisas muito ainda básicas de uma empresa que está começando a estruturar a gestão de pessoas. E existia, que a gente chama carinhosamente aqui de HR Babies, né? A gente entendeu que existia um outro cluster também importante, que eram RHs intermediários, RHs que estavam num nível de maturidade crescente, ainda não eram jovens, mas tinham um plano, sabiam onde que iriam chegar, tinham um evento crítico bem interessante assim para cada fase do processo de desenvolvimento do seu RH, e que tinha um outro perfil, que era um perfil mais maduro, que a gente chama de HR Leaders, né? Que são aqueles que lideravam o movimento de mudança de RH, que eram benchmarking para outras empresas, que eram GPTW por vários tipos de processos.
e que isso não necessariamente, olha que riqueza aí, que isso não necessariamente tinha a ver com o tamanho de colaboradores, mas sim com o nível de maturidade do RH. Cara, isso fez com que a gente olhasse e, por exemplo, dentro desse ISP do RH gestor, todas essas três, pessoal, estão na mesma faixa de faturamento. A mesma faixa de faturamento, são empresas grandes que faturam a mesma coisa. Então, não é o faturamento da empresa, não é o tamanho da empresa de colaboradores, está justamente no que o RH consegue aproveitar melhor. E aí a gente olhou para dentro. E quando a gente olhou para dentro, a gente viu, cara, qual é desses clusters aí que a gente consegue oferecer mais valor? Cara, adoraria que fosse o HR Leader, um Big não sei o quê, mas não é. E também não é o Baby, é justamente um team. É esse RH jovem que está se estruturando, que olha, e aí olha que loucura, o cara olha para o RH gestor e vê o RH gestor como um parceiro a quem se apoiar, e basicamente o RH gestor, ele é um, sabe assim, ele é uma muleta que ele vai se apoiando na medida que ele vai estruturando o RH. Agora eu vou segurar aqui no recrutamento e seleção, porque eu estou fazendo recrutamento e seleção. Agora eu vou para avaliação de desempenho, porque eu tenho avaliação. Agora eu vou para treinamento, agora eu vou para feedback, PDI, agora eu vou para processo, agora eu vou para pesquisa, agora eu vou para análise, People Analytics. Ele olha para o RH gestor e constrói um mapa. E isso é tão evidente que durante as feiras que a gente participa, nós temos lá no nosso site também, se você entrar no site você vai ver, a gente tem um fluxograma que a gente construiu, que é mais ou menos as soluções que o RH gestor consegue oferecer e como isso está conectado, que o pessoal passa lá, tira foto, né? E eu pergunto sempre para o pessoal que tira foto, por que você está tirando foto? Tem até um folder aqui, ó, leva o folder, tá, tem esse mesmo aqui. Por que você está tirando foto? Ah, é porque eu gostei do modelo. É isso aí que eu preciso. Primeiro eu preciso começar por aqui, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo. Então, reforçou ainda mais esse CP. Então, essa clareza de quem atender foi um princípio fundamental. E aí, como é que isso desdobra na prática? A gente está passando por esse momento de olhar para um cliente e ter que convidá-lo a sair. Que tem que falar ao cliente o seguinte: não estamos gerando valor para você, né? Você só quer recrutamento e seleção, né? Contrata uma TS, cara. Você vai ficar mais feliz. Depois que você fizer isso aí, ó, você vai fazer isso, aí você conversa com a gente de novo. Você não está preparado para usar RH gestor e a gente não está preparado para te atender. Nosso pensamento é diferente. Ou uma empresa de big empresa que tem gerente de recrutamento e seleção, tem gerente de avaliação de desempenho, é super departamentalizado e a pessoa não conhece quem que é a pessoa que está na outra unidade. Cara, vocês também, a gente não vai conseguir gerar valor para você, porque o grande propósito de valor nosso está na integração dos processos. E você não vê o processo de forma integrada e sistêmica, você só vê o seu pedacinho. Então você não vai chegar a valor na plataforma. E aí a gente começou a olhar para esse cara aqui e falar, cara, ó, você que a gente quer, é você que consiga ajudar. E isso mudou minha máquina de geração de lead, de criação de lista, de inbound marketing. Isso trouxe para a gente uma necessidade de criar um novo canal de vendas field sales, né, para vender SaaS, coisa que é muito pouco usual. E eu já conversei com vários CROs que torcem o nariz quando eu falo isso. Field sales para vender SaaS com ticket médio de tanto, cara, vocês estão malucos, não fecha conta, pós-pandemia, papapá, não existe isso mais. Cara, existe. Brasil gigantesco. Galera de Santa Catarina quer encostar na mão do cara e falar, deixa eu ver aqui, o pessoal lá do Nordeste é totalmente diferente. Real, empresa de indústria, Exato, empresa de indústria, varejo. de verdade. O cara quer que você vai lá, quer que você, às vezes, dá um treinamento em loco. Óbvio que no preço que eu estava antes, era impossível fazer isso. Mas ao conhecer o meu ICP,
eu falo, cara, eu preciso ajustar meu price para eu poder fazer isso que o cliente quer. Que ele começou a falar assim, mas vocês não vêm, não faz isso, não tenho isso. Eu falei, cara, mas pelo que você paga, eu não consigo te entregar isso. Mas eu posso pagar mais, quanto que é? Olha só o dinheiro que eu estava deixando na minha. O cara ele queria um produto agregado melhor e eu não estava entregando para ele, porque eu botei na minha cabeça que eu não precisava, porque eu sou SaaS, porque eu quero escalar. Cara, não, velho, você não vai escalar. Olha o princípio da regra gestor. Cara, você tem que atender esse cara. É esse cara que vocês vão atender? Então, porra, cria outro produto para também atender outro cara. Então, se você acha que é isso. Mas aí a gente volta no nosso princípio. Então, hoje o que está acontecendo muito é isso. É a gente ter que assumir que nós vamos ter algum churn de alguns clientes que a gente já está vendo que não corroboram com a nossa filosofia e que a gente não vai ter que vender e que a gente vai ter que ser mais analítico, a gente vai ter que fazer um diagnóstico melhor para a gente poder continuar colocando pessoas para dentro. Mas até assim, mesmo até de forma pouco intencional no começo, a gente acertou muito, né? Porque o nosso churn mostra que a gente Sim, de fato. trouxe pessoas ali. Que outros princípios são princípios seus, Will? Além da questão do ICP, tem mais alguma coisa que você ressaltaria? Cara, vamos começar, ou terminar como a gente começou. Eficiência de execução, disciplina executiva. O que a gente se propôs a fazer, a gente tem que fazer para saber se vai dar certo ou não. Então, assim, muitas vezes o pessoal confunde a disciplina de execução com acertar e bater meta. Às vezes você executa e erra e tá tudo bem. O que não pode é você ficar na dúvida, você não saber se você daria certo ou não daria aquele processo, porque você não teve disciplina de executá-lo. Então, assim, esse é outro princípio nosso. Eu fui executivo, hoje eu estou como gestor, como empreendedor, mas fui executivo mais de 15 anos, o meu sócio mais de 25. A gente já meio que veio na raiz, a gente gosta de resolver problemas, sabe? Porra, dá um problema aqui que eu vou resolver, eu vou executar, eu vou arrumar um jeito de resolver esse negócio. Então a gente trouxe muito isso para RH gestor. Me irrita quando um cliente entra em contato e a pessoa que atende passa aquela bola para outra pessoa, que passa aquela bola, que manda um e-mail. Cara, é um problema, velho. Pega o telefone e liga na hora. Ele manda, mas aí isso não é escalável, cara. E, porra, para com esse negócio. Você tem que resolver o problema. É isso. Você mandou um e-mail, o cara passou um dia para ler, aí depois ele mandou, você passou mais um dia, já passou 3 dias, o problema do cara tá lá e não resolveu, sabe? Então, assim, ter também uma disciplina de execução é focar em resolver o problema, sabe? Não deixar, ficar empurrando com a barriga. Então, assim, eu acho que para não... E tem vários outros também, né? Inclusive, depois da imersão que nós fizemos aí, eu até desenhei ali as nossas disciplinas, mas tem a ver mais com vendas do que efetivamente como gestão. Mas eu estou constantemente também tentando procurar, né? E para finalizar, o nosso time entender que os especialistas somos nós. E nisso, gente, não é arrogância. Isso é o que eu esperaria muito, que vários fornecedores meus também quisessem, sabe? Do tipo de virar, falar assim, os caras não vão fazer isso. O que ao fazer isso que você está querendo, está me pedindo, eu vou me desviar do meu foco, do meu propósito, que é isso aqui que vai impactar o teu negócio. Explico melhor. É muito comum, né, o pessoal muda isso, faz aquilo, faz uma customização, faz não sei o que lá, que não tem sentido. A gente criou um modelo aqui dentro da RH Gestor e comitê para avaliar essas sugestões de clientes. Aquilo que faz sentido, a gente coloca, obviamente, no nosso roadmap ali para poder a gente entrar como filtro, como melhoria. O RH Gestor só é o que é porque tiveram vários clientes dando esse feedback para a gente lá no começo. Melhora isso, faz aquilo.
E a gente sempre muito ouvido aberto, porra, cara, isso aqui faz muito sentido, mas para todo o ecossistema. Então isso a gente adotou como um princípio aqui. Se é bom para todo o ecossistema, a gente faz. Se é bom só para você, eu faço, você paga. Certo? Se não é bom para o ecossistema, mas é bom para você, cara, só para você, você não quer pagar, então nem isso eu faço. Então, assim, e aí, obviamente, né, se a gente acha que não faz sentido, é ruim para o ecossistema, a gente já descarta direto. Então, a gente assumir que nós somos um especialista, mas nós temos que ser. Sei. A gente entrou agora com essa campanha de absoluto, certo? 2 semanas depois de lançar a campanha, eu recebo um e-mail de um cliente no contato. Eu estou na cópia de todos os pontos. Recebo um e-mail do cliente falando assim: vocês não são absoluto, não. Vocês fizeram isso aqui, estou tentando falar com você, lá não tem nada de absoluto aí. Resolvemos o problema dele. Graças a Deus era um problema que tinha meio que nada a ver com a gente, mas não interessa isso. Interessa é o que aconteceu. A partir do momento que você se posiciona, em qualquer coisa na sua vida, você tem que entender que você tem uma, né, o tio Ben já falava, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Que você tem aí uma responsabilidade. A gente tem que ter uma postura. Se a gente está falando que a gente é absoluto em gestão de pessoas, a gente tem que ser absoluto em gestão de pessoas. Então eu peguei aquilo ali para poder levar para o time e falar: olha, é isso aqui que nós vamos tomar. Se a gente não for absoluto, a gente vai estar falando mentira para o mercado. Então a gente tem que ser absoluto. A gente tem que resolver esses problemas. A gente não pode deixar, o cara não pode ter que entrar em contato para falar com a gente, o cara não pode ver que tem uma feature em determinado concorrente nosso que é melhor que a gente acha que faz sentido e que a gente não vai dar nem feedback pro cara porque a gente não consegue fazer aquele momento. Então isso tem que mudar todo a forma com que a gente vai atender o cliente. A gente tem que ser absoluto em tudo. Isso põe uma mochila muito pesada no nosso negócio de responsabilidade. Então eu acredito muito nisso, que nós somos. Nós temos de fazer, se você até entrar hoje no nosso site, você vê lá, você vai ver isso como um princípio da RH Gestor, que eu trago um princípio para Go-to-Market também. Aquilo que for bom para o ecossistema, beleza, a gente não está aqui para poder atender todo mundo. A gente está aqui para atender quem a gente precisa atender, quem a gente vai resolver e vai gerar valor. Então, acho que essa junção, né? Entender bem ali para quem está gerando valor do ecossistema, a disciplina executiva, né? É um fator importante para que você consiga entregar aí, enfim, por tudo aquilo que você se propõe a fazer, né, como empresa. Perfeito. Fantástico, Will. Agora, para finalizar, eu vou jogar o nosso bate-bola aqui. Show. Então, eu vou te fazer algumas perguntinhas rápidas e simples para ouvir tua opinião e, enfim, coisas que você vai deixar aí de mensagem final para nossa audiência. Então, a primeira coisa delas é case de go-to-market mais legal que você já viu. Porra, aí é legal, hein? Case de go-to-market mais interessante. Cara, eu vou falar um da minha área que eu acompanhei, que mudou o cenário de marketing no Brasil, foi a RD Station. A RD Station, para mim, assim, eu comparo muito o que o RH está passando hoje, é aquilo que o marketing passou tempos atrás com a chegada do RD Station no Brasil. Ou não, quer dizer, chegada no Brasil não é questão, mas assim, a chegada do RD Station no mercado. Ele mudou o conceito. Até então, marketing era a galera legal, criativa. Eu ia apresentar a campanha para o cara falava assim, cara, qual que é o ROI disso? Eu falei, cara, não dá para saber, porque é outdoor, é isso, é aquilo, é lá. O marketing, a RD com processo de automação, criação de funil, parametrização, para você olhar que a cada
R$ 10 que você coloca, aquilo vai virar 30. Cara, isso nunca tinha acontecido no Brasil. Muito bom. Então, eu acho que... E aí, obviamente, esse modelo de canais, da aproximação com as agências, de como que os caras escalaram, replicaram os serviços, diluíram, de repente tinha muito de agência certificada pelos caras, desenvolvendo a metodologia dos caras. Aí posso contar outras, aí veio o Rock Content, começou com inbound, aquela virou com um negócio muito louco, com Rock Content, com RD Station. Eu acompanhei o iniciozinho de tudo isso, eu ficava muito maravilhado. E como que se escalou muito rápido. Foi o meu, eu acho que hoje é o meu maior... Muito bom. Que isso. Muito bom. Se você não viu ainda, tem outro episódio aqui com o André Siqueira, cofundador da RD Station, então veja. Outra é assim, o Will, se você tiver que falar assim, 3 métricas que são as mais importantes para você analisar a estrutura de go-to-market de uma empresa, para o founder ali olhar para dentro de casa e entender como estão as coisas. Quais seriam essas 3 métricas? Boa. Cara, geração de demanda e não necessariamente MQL, tá? A gente olha hoje muito para MQL, mas eu queria dizer para você assim, a quantidade de oportunidades qualificadas, né, que você está realmente gerando. Se para você, por exemplo, um evento crucial é uma reunião de diagnóstico, então é a reunião de diagnóstico. É por ali que está começando tudo de verdade, é por ali. Se para você for o MQL, porque você trabalha com inbound e o cara vai número de cliques no teu site, aquilo. Então, eu não sei te explicar exatamente como é o nome dessa métrica, mas é aonde que realmente você pode falar, cara, o cara que está aqui, ele é uma oportunidade de fato. Se for, por exemplo, se for um inbound, seria levantada de mão. A cara que realmente se cadastrou falando, cara, eu quero falar com você, arruma um horário na sua agenda para poder pegar. Então, assim. Então, geração de demanda, sendo medida ali por MQL ou SQL. Exatamente. Essa é a primeira. Segunda, LTV. Assim, o LTV, ele, para mim, ele é melhor, para mais essencial que um NetMRR, alguma coisa desse sentido. Porque, cara, ele é o que realmente vai te dar sustentabilidade no teu negócio, ele vai te dar visão de longo prazo, ele vai te mostrar se você pode fazer um planejamento para daqui a 5 anos, se você pode investir num produto novo, se você vai ser comprado ou se você vai comprar alguém, sabe? Sabe essa questão, se você vai conseguir montar um ecossistema, é o LTV, cara. E o LTV, ele tem ali tudo embutido nele, né? Tem o churn, porque se a galera tá saindo muito antes, vai impactar ele, né? Então, o LTV é a minha segunda métrica. E a terceira métrica, para mim, mais importante é o CAC. O custo de aquisição de cliente. Por quê? Cara, você pode fazer coisas muito boas com um CAC muito ruim. Sério. E aí a gente está falando, cara, aqui de efetividade, de crescimento, de sustentabilidade de marca. E se você perde muito a mão no CAC, quer dizer que você está pagando muito dinheiro para trazer aquele cliente, vai te impactar a tua margem, vai te impactar o lucro, vai te impactar o LTV, vai te impactar o churn. Por quê? Porque está tudo muito interligado, né? Você vai estar trazendo pessoas mais desalinhadas, né? Clientes, né? Mais desalinhados. E esse impacto todo que acontece acaba resultando, né? Nesse CAC descontrolado. Então, olhar para o CAC e ver que, cara, não adianta você simplesmente despejar um monte de dinheiro para o negócio acontecer, e que você precisa de fazer as coisas dentro do limite que a sua máquina pode aguentar de forma sustentável, eu acho muito importante. Muito bom. Muito bom. Um livro que mudou sua vida. Cara, eu tenho vários. Mas você tem que escolher um. Tem que escolher um. Vou escolher um.
É, porra, eu quero dar uma menção honrosa para as 4 disciplinas de execução, que a gente falou tanto nela aqui. Mas o livro que mudou a minha vida foi o SaaS Blueprint. SaaS Sales Blueprint. Muito bom. Ele acho que não tem a tradução em português, que nós eu nunca vi. No inglês ele não é legal. Eu tive um esforço absoluto para ler esse livro, para traduzir esse livro. Também foi o primeiro livro que eu li. Entender esse livro, sabe? Porque além de estar lendo um livro em inglês, que não é a minha língua nativa, eu estava tentando interpretar algo novo que eu nunca tinha conhecido, Mesmo entender uma máquina, um jeito de pensar diferente. E, cara, até hoje eu releio esse livro, né? Hoje eu estou mais familiarizado, assim, eu releio o livro, releio pontos, virou meu livro de cabeceira, assim, né? De ficar sempre, quando eu tenho uma dúvida conceitual do que eu vou fazer para o próximo passo da RH Gestora, eu volto lá e ele me virou meio que assim, meu guia. E ele, cara, tem um impacto muito importante, acho que eu não falei isso aqui, muito importante no meu livro, que vai ser lançado agora, provavelmente em outubro, de setembro agora para outubro, que é como construir um time de sucesso em sua startup, onde eu pego todo esse modelo que eles colocaram, com essa disciplina de execução, e trago um guia para founders, obviamente, todo o know-how é um triângulo, né? Eu pego toda a disciplina executiva, com aqui toda a parte de SaaS e o ecossistema de startup que hoje eu estou inserido, com a noção e o desenvolvimento de gestão de pessoas que eu tive aqui, principalmente com o RH Gestor, para poder mostrar para o founder como construir um time, um guia, para como é que ele constrói um time de sucesso. É bem prático mesmo, assim, sabe? Inclusive, o último capítulo desse livro, eu trago, acho que isso não vai ver em nenhum livro de construção de time. Eu estava com um capítulo específico falando de RevOps, de Revenue Operations, porque para mim é um grande diferencial para construir um time de sucesso em uma startup é a construção de uma área de receita. Considerando que 90% de um time de uma startup hoje em dia está dentro da área de receita, certo? Então, se você assume que grande parte da sua empresa está dentro da área de receita, ou marketing, ou pré-venda, ou venda, ou CS, né? Porque o resto você vai tirar, você vai ter o quê? Você vai ter financeiro, você vai ter o RH, back-office para não. Desenvolvimento e tal. A grande parte está aqui. Então, você cuidar dessas pessoas que vão estar aqui, vão te dar esse sucesso aí. Mas isso aí, eu não sei quando vai conseguir ser lançado aqui. Se for lançado antes, né, fazer meu jabá aqui, se for lançado antes, eu vou pedir para você colocar um link aqui para a galera poder clicar e ir lá para poder ver o livro. Vai ser lançado pela editora Viseu, já está em revisão final, então vai ser massa. Fantástico, fantástico, muito legal. Eu não sabia disso. Massa, legal. E por último, significado do esporte na sua vida? Cara, eu treino desde pequeno, né? Meu primeiro grande sonho como esportista, embora eu gostar muito de futebol, eu já treinei futebol, basquete, handebol, mas o vôlei foi o lugar onde que eu me dei melhor, assim, quase virei atleta de vôlei. Minha mãe que não deixou, eu tava muito pequeno, fazer um teste lá no bom era aqui o colégio, né? A associação que revelou o Giovanni Gavi. E a minha mãe, eu era muito pequena, minha mãe tava aquilo ali, eu já também desiludi e tudo mais. Mas ir para treinar todos os dias, ter um time, se frustrar, sabe? Ver que tem coisas que você não consegue fazer, olhar pro teu amigo do lado, consegue pular isso aqui, você, pelo amor de Deus, por que eu não consigo pular igual esse cara? Se frustrar, ficar puto,
conseguir resolver isso, né? Foi muito importante para minha formação. E hoje, né, o esporte que eu pratico, que é o jiu-jitsu, ele conseguiu transcender isso, né? O jiu-jitsu me trouxe uma disciplina operacional, mais uma vez, muito importante. Saber que não tem jeito, não adianta queimar etapa, você vai ter que repetir várias vezes a mesma coisa para você ficar minimamente bom e aceitável naquilo, e você ter um conforto no desconforto, né? Isso todo jiu-jiteiro vai falar isso para você. O jiu-jitsu ensinou a ter conforto no desconforto. Além de ser uma atividade muito legal para tua mente, porque quando você está num tatame, você se desliga do mundo, não tem problema, nada te visita ali, por uma questão biológica e simples, né? Você tem uma pessoa literalmente tentando te estrangular, então o teu reptiliano, o teu sistema de luta e fuga está ativado a todo momento, então não tem como entrar pensamentos intrusos ali. Então depois que você faz uma horinha de treino de jiu-jitsu, é como se você tivesse feito, sabe, uma meditação muito intensa, porque você se desligou por aquele momento de todo problema que você tinha. Você volta para o teu foco e você entender que tem ali, tem um desconforto total, uma pessoa tentando te amassar, a pessoa tentando arrancar o teu braço, estrangular ali, e você fala, cara, ainda não é o momento, ainda não é o momento, ainda não é. Aguentar essa pressão, transfere isso para o mundo corporativo hoje. É o que a gente vive aqui, né? Tem hora que tem muita pressão e eu tenho aqui, tem que aguentar, tem uma hora vai dar uma brecha que eu vou conseguir inverter o jogo. Então o esporte na minha vida, cara, é assim, é algo que eu quero praticar sempre, né? Eu quero envelhecer fazendo jiu-jitsu e eu quero muito transmitir isso para minhas filhas também. Que elas vejam, elas veem a mamãe delas indo pro CrossFit, também a minha esposa não tem com quem deixar, leva essas crianças pros CrossFit, elas ficam lá brincando. Tava lá no CrossFit com a mamãe, vendo a mamãe fazer, cara, olha o quanto isso é importante também para a criança, para ver, né? Então, eu espero aí futuramente poder contribuir mais com o ecossistema de esporte também, seja usando as minhas habilidades como CRO, ajudando empresas e startups que apoiam o esporte a estar evoluindo, mas tá no meu radar também, assim, seja ajudando em projetos e tudo isso aí, tá no meu radar também no futuro. Muito bom. Muito bom. Will, beleza? Obrigado por gostar da participação. Adorei muito. A gente me desculpe aí qualquer coisa. Eu sou um CRO em formação, né? Acho que a primeira coisa que eu falei com o Giovanni quando eu encontrei o Giovanni foi: Giovanni, cara, quanto que você cobra para me dar uma mentoria? Eu não sabia que você tinha site, que você, né? Eu falei, cara, eu só quero poder sentar e conversar contigo, porque, cara, explodiu a minha cabeça. Eu me reconheci agora que eu sou bom de fato para fazer, e agora eu preciso de afinar meu machado. Então você foi muito importante na minha carreira, está sendo, e eu espero também contribuir também por seu ecossistema. Já está, que você precisar de mim também, pode contar comigo. Muito obrigado. Vale a pena dizer que para mim, eu já te disse isso muitas vezes, mas vale a pena documentar aqui que é uma satisfação enorme poder trabalhar com você, poder trabalhar com esse time, poder trabalhar com a RH Gestor, porque fazer parte de uma empresa, de um time que tem uma cultura tão forte de execução, de disciplina, de devolutiva, uma seriedade tão grande, um compromisso tão grande com o trabalho, para mim assim, não tem preço, e poder co-criar e construir com você isso aqui está sendo uma satisfação enorme. Então, muito obrigado igualmente também por tudo isso. Sensacional. Muito bom. E você, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido, espero que você execute acima de tudo. E é isso, muito obrigado pela atenção, pela paciência e até a próxima.